Bom, nosso objetivo agora é mostrar como implementar uma tabela hash por encadeamento, né? Um hash por encadeamento. É um dos tipos de hash que a gente vai ver e analisar no curso de PA. Então isso aqui é mais uma revisão. A ideia do hash, estou mostrando aqui um exemplo onde eu tenho chaves inteiras, números inteiros, são chaves para inserir. O hash é um container de informação, um lugar onde você joga dados lá dentro, cada um tem sua chave, você armazena coisas lá e depois você vai procurar saber se uma coisa existe ou não, recuperar os dados que estão lá dentro. Então você pode usar, por exemplo, para guardar a lista de alunos, todos os alunos da Universidade Federal do Amazonas. Aí você tem lá a estrutura, o registro, que tem todos os dados que você precisa sobre o aluno, e você tem uma chave, digamos que seja um número de matrícula, que seja um número inteiro. Aí então, você vai usar essa chave como meio de acesso ao hash. Você vai pegar a chave, transformar num número, como ela já é um número de matrícula, já está transformado em número, mas vai se transformar num número que indica uma posição aqui dentro de uma tabela, que é a tabela hash. O que é a tabela hash? É um vetor de listas encadeadas. Cada posição dela vai ser uma lista encadeada. Tem dois jeitos de implementar hash. Um é com lista encadeada, outro não. Nós estamos vendo hoje só o hash por encadeamento, que é onde o hash é um vetor de listas encadeadas. Então o hash é um vetor de listas encadeadas. Cada posição aqui do vetor é uma lista encadeada. Vai começar todo mundo com um nulo, né? E quando eu for inserir uma chave no hash, eu tenho uma função hash que pega a chave, seja qual for, número, você string, qualquer tipo de chave, tem que transformar numa posição da tabela para inserir na tabela hash. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo, a minha função hash mapeou o número 3 aqui, ó, para essa posição da tabela e mapeou o número 10 para essa posição da tabela. Como cada posição da tabela é uma lista encadeada, o que você faz? Uma vez que a função hash mandou inserir nessa posição, você insere nessa lista encadeada. Então, o 3 e o 10 foram inseridos nessa lista encadeada aqui. O 2 foi nessa outra, por quê? Porque a função hash jogou ele para a posição 1 do vetor. O 1 foi jogado para a posição 0 e assim por diante. Então, vamos sair do PowerPoint para olhar como é que eu pego um código, aquele que a gente estava vendo, de lista encadeada, para criar funções de hash. Então aqui tem um código em C que a gente estava vendo, já inseri uns pequenos comentários, né? Então tem um tipo pessoa, nossa lista vai ser de pessoas, nosso hash vai guardar pessoas. Tá? O dado que eu vou guardar nesse meu hash. E assim como nas listas encadeadas que a gente estava fazendo no último vídeo, a chave que identifica alguém vai ser esse campo identificador aqui. Tá grifado, aqui está marcado com highlight. Vamos lá. Eu tenho meu tipo nó da lista, tenho o tipo lista e tem as funções que a gente viu, de criar a lista encadeada, inserir na lista encadeada, buscar, né, por alguém na lista, por uma pessoa, e remover elemento da lista. Então temos estas funções. E eu parei, aqui tem uma função para mostrar a lista, mas não é importante, não é relevante agora. E eu parei no vídeo anterior, dizendo que nós agora iremos fazer essa struct aqui, que é a minha struct, que vai ser meu hash. O hash ele tem a tabela hash, que vai ser um vetor de lista encadeada, então cada elemento é do tipo lista. Por que é um ponteiro? Não é um vetor assim, podia ser um vetor assim, né? Tipo lista, tab hash. Só que se eu fizesse assim, ia ficar fixado o tamanho. E eu quero criar um tipo de dados aqui que eu vou passar como parâmetro na hora de criar cada hash, qual o tamanho que eu quero, e vou alocar dinamicamente. Como eu vou alocar dinamicamente, a gente sabe que pode usar ponteiro para representar vetor. Né? Esse ponteiro aqui vai substituir o que seria esse vetor aqui de tamanho fixo, só que agora vai ser um vetor de tamanho qualquer que eu vou passar. Então aqui a função cria hash recebe como parâmetro o tamanho que eu quero para o meu hash. Então eu vou criar a tabela com o tamanho que o usuário vai pedir. Aí como que eu faço aqui? Aqui eu venho, tab hash. Opa, falta colocar aqui, é lógico,
o parâmetro tipo hash. Vou colocar aqui asterisco h. Então, minha variável h vai ser um ponteiro para uma tabela hash lá do programa principal. Eu vou fazer aqui h seta tab hash, que é a minha tabela hash, recebe o resultado de um malloc. O tab hash é tipo lista asterisco, é um vetor de listas, né? malloc. E agora um vetor de listas encadeadas. Cada elemento é do tipo lista, então size of tipo lista, cada elemento do vetor, vezes o tamanho do vetor. Tamanho. Então aqui eu aloquei várias listas encadeadas. Uma atrás da outra na memória virou um vetor de listas encadeadas, é a minha tabela hash. Dado isso, eu também preciso fazer aqui h seta número de elementos igual a 0. Vai dizer que tem 0 elementos no meu hash. E aqui, essa variável, tamanho hash, que nós vamos usar para dizer qual foi o tamanho que foi escolhido na hora de criar esse hash. h seta tamanho tab hash recebe tamanho, que é o parâmetro que o usuário deu. Então, com isso aqui, ó, o usuário pode ir lá no programa principal, já estou aqui no programa principal, criar uma variável tipo hash, chamar de meu hash. Eu tenho essa variável hash. Quando eu declaro a variável aqui, eu crio esse struct, ó, que tem um campo tab hash, tamanho tab hash e número de elementos, num-elen. Aí eu quero criar um hash do zero, vou usar a função criar hash. Eu criei aqui a struct e tudo, mas falta configurar o hash para ficar no status inicial. Então eu vou usar criar hash para isso. Criar hash, aí eu passo o endereço do meu hash e passo o tamanho. Eu vou criar um hash aqui de 50 posições. Então, notem que do jeito que a gente está implementando aqui, o hash é uma estrutura de dados que você tem que prever quantos elementos você vai querer inserir mais ou menos. Então, se eu estivesse fazendo um hash para guardar todos os alunos do Alfam, lá tem tipicamente uns 30 mil alunos. Você vai fazer um hash desse tamanho, 30 mil. Quando a gente cria então a tabela hash, a gente tem que estimar qual o tamanho, qual a quantidade de elementos que eu vou inserir nesse hash. Para quê? Para que a minha função hash espalhe bem os elementos na tabela e eu tenha listas encadeadas pequenas em cada posição. Aqui então já criamos o nosso hash no programa, chamando aqui a hash. Notem sempre na linguagem C, como de costume, vocês já sabem, toda vez que eu quero criar, mexer lá dentro de uma função, mexer numa variável, eu tenho que passar o endereço dela. Então, ó, eu quero mexer no meu hash, eu quero que saia daí da criar hash com ele tendo os dados alterados. Né? Se eu quero mexer, então eu vou passar o endereço dele. Se eu vou passar o endereço dele, por isso aqui é ponteiro para o tipo hash. Tá? Então isso já é usual, é como a gente passa parâmetros por referência na linguagem C. Ó, seria legal agora aqui, ó, se eu pudesse inserir, tem aqui ó, um P, quero inserir esse P dentro do meu hash. Então a gente pode fazer assim, insere, vamos chamar de que insere no hash, e é lógico que ele vai ter que dizer em qual hash, seria na variável meu hash, e o dado que eu quero inserir, que é o P. Okay? Esse seria um jeito de fazer a função inserir, passar parâmetros para uma função inserir. Então eu vou escrever a função inserir aqui. Vou chamar de void mesmo, podia retornar um valor, isso aí depende da especificação que a gente queira dar. Insere no hash, que é o nome da função. Ela tem um tipo hash como parâmetro, passando o endereço, porque ela altera o tipo hash. E ela tem um tipo pessoa, porque o nosso hash é de listas encadeadas do tipo lista.
e nosso tipo lista foi criado no vídeo passado como um tipo lista que guarda um dado que é de pessoas. Qual a ideia agora aqui? Minha primeira tarefa é pegar esse dado aqui, pegar a chave dele. Qual é a chave dele? A gente disse que a nossa chave vai ser o campo identificador. Eu tenho que pegar esse campo identificador aqui e calcular a posição onde ele tem que ser inserido na tabela hash. E vou fazer isso aqui criando uma variável, vou chamar de pos, e vou aplicar minha função hash, que é a função que pega a chave e transforma num número que cabe dentro da tabela, é uma posição dentro da tabela hash. A minha tabela hash tem valores, tem posições que vão de 0 a tamanho hash da tabela hash menos 1. Se eu aplicar essa função aqui, ó, identificador % tamanho da tabela hash, se o tamanho da tabela hash é 50 no nosso exemplo, o que vai dar de resultado? Vai dar um número entre 0 e 49. Então, seja qual for o valor do identificador, eu vou obter um número entre 0 e 49 com essa função. Então, isso aqui pode ser minha função hash desse exemplo. Uma função hash bem simples. Para falar a verdade, em geral, quando você vai guardar números, uma função hash simplesinha dessa já funciona bem. Nós podemos fazer funções hash mais sofisticadas para números. Nós vamos discutir isso no outro vídeo. Agora, estamos pensando na implementação, entender a implementação de maneira bem simples. Vamos lá. Agora, eu já sei em que lista encadeada eu quero inserir meu hash. Preciso de uma função que insira agora um elemento na lista. E preciso também verificar se esse elemento já não está no hash, porque se ele já estiver, eu não vou inserir. Então, para verificar se ele está no hash, eu vou usar essa função aqui, ó, a busca. Essa função, ela busca um elemento na minha lista encadeada, a função que a gente viu no vídeo anterior. Eu tenho que dizer em que lista que eu quero buscar, passando o endereço dela. Vamos lá. A lista encadeada, onde eu quero fazer busca, é uma lista que está dentro do hash. É o H tabela hash, que é meu vetor de lista encadeada. E a lista encadeada que eu quero mexer é essa aqui. Como eu vou passar o endereço dela, note que o parâmetro é um ponteiro, né? Como eu vou passar o endereço dela, eu vou pôr um E comercial aqui na frente. É o endereço, ou até por parênteses, não faz mal por parênteses aqui, ó, fica bem claro. É o endereço de quê? Da lista encadeada que está na posição pós da tabela hash. Então a minha tabela hash é um vetor de lista encadeada, estou dizendo para inserir nessa aqui. E eu tenho que passar a chave. Qual é a chave que eu quero buscar para saber se já existe nessa lista? É o p.identificador. Agora, o ideal, bom, p.identificador. Se isso aqui for igual a null, a nossa função de lista, significa que a nossa função de lista encadeada não achou. Se ela não achou, então aqui eu vou inserir. Agora me ocorreu uma coisa. Eu criei o vetor de tabela hash aqui, eu deveria ter iniciado todas as listas encadeadas. Esqueci. Isso é uma falha grave. Vamos arrumar aqui. Então, ó, unsigned x. E eu tenho aqui, ó, porque cada variável dessa lista encadeada está criada lá e eu não sei que valor está lá dentro. Tem um lixo lá dentro, né? Lembra? Não tem valor inicial quando a gente aloca a coisa no C. Então eu precisaria fazer aqui um for x recebe 0, x, ainda bem que a gente lembrou a tempo, né? Antes de ter dor de cabeça com isso. Precisaria fazer isso aqui, um for para iniciar cada lista encadeada. Tem função para iniciar uma lista encadeada, para deixar ela prontinha. Eu sei que eu tenho que só pôr null lá no prim, mas está aqui, ó, a gente já fez uma função, não precisamos nem nos preocupar. Já tem uma função que cria a lista. Então, cada lista dessa aqui da tabela hash, aqui, ó, para cada lista dessa tabela hash, eu vou chamar criar lista passando o endereço da
lista que eu quero criar. E essas listas são as da tab hash. Tá? Vou usar aqui, aproveitar que a gente já estava escrevendo. Bom, quando o x for 0, eu vou passar para o criaLista o endereço de tab hash de 0, o h tab hash de 0, que é a lista encadeada 0, a lista 1, 2, todas elas vão ficar inicializadas, que na verdade é colocar null no campo prim. Se tiver dúvida, volta para o vídeo onde eu estava explicando lista encadeada, o vídeo imediatamente anterior, que era o preparatório para essa parte de como implementar o hash. Aí, agora sim, vamos voltar aqui. Está fazendo a busca. Busca por identificador na lista, que pede dois parâmetros. Pede a chave que eu quero buscar. Eu estou buscando para ver se esse identificador que eu estou inserindo já não existe nessa lista. E estou passando a tabela, a lista encadeada, onde eu tenho que fazer a busca. Eu fiz o cálculo aqui. Já eu vou para o PowerPoint lá, voltar, para explicar esse processo, tanto da inserção quanto da busca, no desenho lá, o que está acontecendo. Mas aí, bom, se funcionar aqui, aí sim eu vou inserir nessa lista encadeada aqui a variável p. Para inserir, vamos procurar nossa função insere, tá aqui, ó, função de inserir na lista. Inserir numa lista encadeada. Eu vou passar um tipo pessoa, que é o p lá, e vou passar a lista encadeada. Vamos voltar lá para a minha função insere. Copiei aqui, ó, para a gente fazer a chamada. Então, qual é a variável tipo pessoa que eu vou passar? É o P. É a pessoa que mandaram inserir no hash. Ó. Vou mandar inserir na lista encadeada agora correspondente. Agora, em que lista encadeada que eu vou inserir? Tem que ser naquela que eu calculei aqui, após. Tá? Então, para colocar nela, eu vou passar o endereço da lista encadeada onde eu quero inserir. Que é essa aqui, ó, mesminha de agora. Então, vem para cá. Aí, nós temos uma função. Opa, faltou aqui alguma coisinha. Deixa eu só conferir. Tá certo aqui. Ó. Mas tem uma função que insere um elemento na tabela hash. Vamos acompanhar no PowerPoint um pouquinho para entender o que está acontecendo aí com a nossa criaHash e a nossa insert. Então a ideia é a seguinte: eu precisava de um hash para mapear chaves inteiras, que são os identificadores, para posições numa tabela, que é a tabela hash. Nossa tabela hash lá é o tab hash, aqui dentro da estrutura. A nosso exemplo lá tem 50 elementos, esse do desenho aqui tem 6. Então, o que nós estamos fazendo? Eu pego o identificador, que estão mandando inserir, faço porcento, tamanho da tabela, lá é 50, que seria 6, e escolho um número, que é o pos, a posição onde eu vou operar. De posse desse número, eu mando pesquisar a chave, por exemplo, se eu fosse inserir o 3 aqui, vou pesquisar o 3 aqui nessa lista encadeada e vai ver que existe. Se ele existe, eu não faço nada. Foi o que eu optei por fazer. Se fosse inserir um 15 e ele caísse aqui nessa posição, aí o que eu ia fazer é só inserir nessa lista encadeada o 15, ia ficar aí o 15 também nessa lista encadeada. Então, passo 1, calculo a posição onde eu quero operar. Depois que eu calculei a posição, o problema passa a ser o problema de buscar para ver se a chave já existe numa lista encadeada. Se ela existir, não faz nada. Se ela não existir, eu insiro. Vamos voltar para o código. Ó, inserir no hash, busca para ver se já existe na lista encadeada correspondente. Qual é a lista encadeada? Eu tenho que ver usando a minha função hash, que aqui é simplesmente tirar o hash da divisão da chave pelo tamanho da tabela, nesse nosso exemplo. Do mesmo jeito, containers, essas estruturas onde a gente põe chaves, elas precisam basicamente da função criar, da função inserir, da função pesquisar e da função remover. Vamos fazer a função pesquisar, né? Buscar, pesquisar.
buscar no hash. Eu estou aqui cometendo meio que um crime, eu deveria padronizar, né, os nomes. Eu chamei de busca no outro vídeo, aqui a função poderia ter sido buscar. Então, poderia ter padronizado aqui busca no hash, inserir no hash, fica bom. Então, ó, minha busca no hash, eu digo qual é o hash onde eu quero buscar e passo uma chave. A chave aqui não precisa ser do tipo pessoa não, ela basta ser do tipo da chave que eu busco. Dado uma chave, eu quero saber se ela tem alguém no hash que tem essa chave. E eu vou fazer aqui, ó, calcular a posição. Opa, mais uma gafe aqui. Só corrigir aqui. Opa. Que eu dei uma ratada aqui. Agora sim. Vou pegar a chave e vou fazer porcento o tamanho da tabela hash. Aí eu vou saber uma coisa assim, se essa chave já tivesse sido inserida, eu vou saber em que lista que ela deveria ter sido inserida. É essa lista dada pela posição pós. Agora, só o que eu vou fazer é buscar. A nossa função de busca, vamos fazer ela retornar tipo pessoa asterisco. Vai retornar o endereço da pessoa que está no hash. Ela poderia só retornar tipo pessoa também, aí tanto faz, a gente vê. Vou fazer aqui, vai ser cômodo. Vou retornar o endereço do elemento que está lá dentro do hash, sem tirar ele do hash. Então, uma vez que eu vou fazer assim, eu posso só fazer isso aqui, ó, return o resultado da busca. Por quê? Eu calculei qual é a lista encadeada, onde eu tenho que fazer a busca, e dei um return direto, ó. Busca na lista encadeada, dizendo qual é a lista encadeada onde eu estou buscando e passando a chave. Quer dizer o seguinte, se essa lista encadeada aqui não tiver essa chave, vai retornar null, porque a nossa função de busca em lista encadeada retorna null quando não acha. Se tiver a chave, vai retornar o endereço do dado lá, pessoa, com nome e identificador e salário, se não me engano, né? Tudo que tem no tipo pessoa. Então eu recuperei os dados dessa pessoa, se ela existir. Se não existir, a função busca no hash vai retornar null. Se eu quiser fazer outra operação, que é importante, seria a remover. Posso usar aqui a lógica da insere. Vou remover alguém do hash. Void, pode ser void, remove do hash, chamar de remove do hash, e aí eu tenho uma chave, assignment, aí eu tenho que remover, eu tenho que saber de que lista encadeada que eu vou remover. Vou remover da lista encadeada pós, onde pós é chave por ser do tamanho hash. É a minha função hash sendo aplicada para saber. Sempre é assim, gente. Eu tenho que saber em que lista encadeada que eu vou operar. O hash é um vetor de lista encadeada. Para qualquer operação, vão me dar uma chave. Eu vou calcular em que lista que eu tenho que operar. E aí eu só me restringo a operar na lista encadeada. Remover na lista encadeada, remover da lista encadeada, inserir na lista encadeada ou pesquisar, seja qual for a função que eu estou executando. Então aqui, ó, vamos ver como é que é a nossa função remove da lista encadeada. Para chamar remove, o nome dela é remove elemento. Não vou aí mexer um pouco no nome. Deu para ver que ela pega a lista, a chave, e ela até retorna um valor aqui dizendo se removeu ou não. Então eu vou para lá e vou aplicar a remove. Copiei para cá. O que a remove precisa? O nome dela é remove elemento. Vou pôr aqui, ó, remove elemento. Remove elemento precisa da tabela hash
e precisa da chave. Remove elemento retorna um inteiro. Eu posso chamar assim só, se a minha função hash, se eu quiser que ela seja feita de um jeito, né, que não retorna nenhuma informação para o usuário, posso só chamar assim e pronto. Não tem problema eu não estar usando o retorno. Eu também posso fazer minha função hash retornar inteiro, o valor que retorna lá a minha função remove hash, eu posso retornar aqui também, ó, return. Assim, eu vou ter lá um return dizendo se conseguiu remover ou não a chave do hash, porque se ela não existir, não vai conseguir remover. Se ela existir, eu consigo remover. Então, assim, eu tenho a minha função remove feita. Gente, tanto a lista cadeada, do jeito que eu mostrei aqui, quanto o hash, eles podem ser implementados com variações, mesmo o hash por encadeamento. Tá? Então, isso aqui é só para ilustrar, só um exemplinho aqui. Vejam, lá no meu programa principal agora, eu já posso fazer coisas como inserir no hash, inserir aqui o P. Eu tinha o meu exemplinho aqui com funções de inserir em lista cadeada e tal, mas agora eu vou inserir no hash também. Não preciso ficar inserindo nessa lista cadeada não, no exemplo aqui, tá? Inserir no hash, ó. Ok. Vou tirar. Vou comentar essa linha aqui, ó. Que é do exemplo anterior, falando da lista encadeada. Então, ó, comentar. Basicamente, eu tenho aqui a insere no hash, ó. Então, eu criei meu hash, inseri essa primeira pessoa, que tem identificador 3 e José, e inseri essa segunda pessoa, que tem identificador 5, Maria. É isso aqui. Eu podia ter feito, vou deixar para vocês fazerem uma função para mostrar os elementos do hash. Aí, como é que mostra os elementos do hash? Você tem que fazer uma função que recebe um hash, e aí faz um loop para passar em todas as listas encadeadas do hash e chamar a função mostrar. Essa função mostra a lista que a gente já tem ela pronta para ficar mostrando os dados. Aí você consegue mostrar tudo que tem dentro do hash. Dá para você arrumar lá. Isso deixo como exercício para vocês. Espero que tenha ajudado a refrescar a memória de vocês sobre o que é um hash por encadeamento, como é que implementa. Eu fico por aqui. Logo nós vamos fazer uma revisão olhando para o lado de análise de algoritmos para olhar hash sob a ótica de custos. E aí eu vou aproveitar e vou falar do outro tipo de hash, que é o hash por endereçamento aberto. Que é um hash de implementação tão simples quanto esse que a gente acabou de ver. Eu vou complementar um pouquinho o vídeo, porque na hora de compilar aqui, eu devia ter prestado atenção, né, ter compilado antes, vocês poderiam ter dificuldade, porque eu cometi uns errinhos de parênteses no lugar errado, troquei o nome de uma variável ou outra. Isso acontece quando a gente vai fazendo, nota que o vídeo foi todo sem edição. Mas para não causar dor de cabeça para vocês, peguei, compilei, vi os erros, fui no Emacs, corrigi os errinhos, eram poucos. Por exemplo, eu tinha chamado aqui num elementos e é num ele na hora de criar a lista. Estava faltando um parênteses aqui e assim vai. Então vou dar uma passada aqui no vídeo para vocês verem. Criar hash agora arrumadinha. A insere no hash também estava um problema de parênteses. Parênteses aqui do P estava fora do lugar. A remove, corrigida. E com isso, aqui a busca também. E agora, já compilei. Salvei aqui o arquivo, compilei. E funcionou. Eu vou mandar essa versão por e-mail
Colab, para vocês terem o código para ficar conferindo, o código final. É isso.